Bom, esse assunto de hidrólise salina, eu diria para vocês que é o mais importante dessa sequência de equilíbrios, casos de equilíbrio, né? O indicador ele serve para indicar a concentração de H+ no meio. Então, dependendo da concentração que você tem de H3 ou mais no meio, você vai ter ou predomínio de uma coisa ou predomínio de outra. O que pode alterar a cor de um indicador, então? A primeira resposta que vem na tua cabeça vai ser um ácido ou uma base. Joga um ácido, desloca o equilíbrio do indicador, tananã, tudo aquilo que a gente já viu. Joga uma base, desloca o equilíbrio, tananã. Só que, para nossa surpresa, existem substâncias como sais, por exemplo, que têm um caráter ácido. Ou seja, o que a gente chama de caráter ácido? A propriedade de se comportar como se fosse um ácido. E o que um ácido faz? Né? Ele aumenta a concentração de H+ na água. Quando você põe um ácido na água, a concentração de H+ vai aumentar. Já uma base é o contrário. Ela vai diminuir a concentração de H+, por quê? Porque ela vai aumentar de OH-. E vamos lembrar, isso é muito importante, onde tem água, tem autoionização. Onde tem água, tem H+ e OH-. Só que como a gente viu na aula de pH, existe uma espécie de harmonia entre o H+ e o OH-. Essa harmonia ela pode ser comprovada a partir de uma conta na matemática. A gente sabe que o Kw, que é a constante de equilíbrio dessa reação, né? Ele é sempre, ele é uma constante. Então, isso, né, naquela temperatura, ele é uma constante. Isso aqui é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Tá? Então, se o produto H+, OH- é constante numa dada temperatura, a gente espera que quando um aumente, o outro diminua. Né? Então, quando é que o meio é ácido? O meio é ácido quando a concentração de H+ está superior a de OH-. Quando que o meio é alcalino? Básico, né? Alcalino ou básico, mesma coisa. Quando a concentração de OH- é maior que a de H+. Então, o que a gente vai discutir é como é que um sal faz isso? O que o sal vai fazer é perturbar o equilíbrio da água. Então, a hidrólise salina é uma reação onde íons provenientes de um sal afetam o equilíbrio da água. Gente, o equilíbrio da água é o responsável pelo pH do meio. Então, quer dizer, qual a concentração de H+? Qual a concentração de OH-? É isso que vai determinar o pH. Então, se eu vou ter sais que vão aumentar a concentração de H+. Eu vou ter sais que vão aumentar a concentração de OH-. O que a gente precisa saber? Que sal faz isso? Que sal faz isso? Quem tem caráter ácido, quem tem caráter básico, tá bom? Beleza? Obviamente eu vou explicar, né, gente? Eu não vou botar a regrinha aqui só e pronto, porque, tipo, isso daí vocês já sabem. Tipo, a regrinha eu tenho certeza que vocês já devem ter até memorizado, e também, se não memorizaram, saiba que tem uma regrinha, tá? O que é importante é a gente construir a regrinha, depois aquilo vira uma coisa automática na tua cabeça, tá bom? A gente já andou, né, falando sobre isso. Eu me lembro que nós falamos sobre isso na aula de sais, nós falamos sobre isso na aula de equilíbrio iônico, né? O solo rico em alumínio, rico em ferro é ácido, enfim. Tá? A gente vai voltar a falar um pouquinho. Então vamos lá. Qual é o esquema que você precisa entender? Bom, você tem um sal. Então, era uma vez um sal. Tá?
Quando esse sal é colocado em água, ele vai dissociar, tá bom? Então, ele vai liberar um cátion e um ânion. Tá? Esses dois íons lá da dissociação dele. Então, aqui e aqui. Tá, vamos supor que o cátion seja 1 mais, tá? E o ânion seja 1 menos. Só para facilitar a nossa conta. Tá bom? O que vai acontecer? Você tem dois tipos de hidrólise. O que pode acontecer é o cátion reagir com água. Então, você vai ter uma hidrólise, que é a hidrólise do cátion. Do cátion. A hidrólise do cátion, ela é conhecida como hidrólise ácida. Justamente porque a partir dessa hidrólise, você vai ter um aumento na concentração de H+, da água. Tá? Então, o que a gente considera? Vamos imaginar que você jogou esse sal na água pura. Você pôs na água pura. Então, você já sabe de antemão que o pH da água é 7, porque ela está pura. Por que o pH da água pura é 7? Por causa da concentração de H+, de OH- que tem ali dentro. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Esse cátion eventualmente vai reagir com a água. Tá? E aí, por uma questão de conveniência, eu vou escrever a água assim, para que a gente lembre que a água ela tem um caráter ácido e um caráter básico implícitos dentro dela lá. Não é? O H+ dá origem ao meio ácido e o OH- dá origem ao meio alcalino. Tá. O que vai acontecer eventualmente? Se o cátion reagir com a água, ele vai ter afinidade com a parte negativa da água. E aí começa a hidrólise. É uma reação reversível. Tá? A gente já vai discutir essa questão. E aí você vai dar origem a isso aqui, ó. COH. COH. E aí qual é a ideia? Se você conseguir manter o OH preso ao C, né? Na hipótese do C conseguir grudar no OH, ele vai deixar livre o íon H+. Então, você tem um aumento na concentração de H+, porque o cátion reagiu com a água. Tá? Como essa reação é reversível, gente, ela pode estar mais ou menos deslocada para a direita. Né? Quanto maior o deslocamento para a direita, mais ácido é o meio. Quanto maior o deslocamento para a direita, mais ácido é o meio. Tudo bem até aqui? Perguntas? Se quiserem falar alguma coisa aí, escrever alguma coisa, fica à vontade, porque eu vou seguindo, tá? Tem coisa ainda para contar. Eu falo um pouquinho, paro, porque esse negócio aqui é meio... Então, vamos lá. A base formada, pergunta aqui, a base formada tem que ser insolúvel? Na verdade, o que acontece? É como eu estava dizendo agora. Quanto mais para a direita tiver o equilíbrio, mais ácido está o meio. O que vai determinar o equilíbrio estar para a direita? Justamente a capacidade do OH se manter preso ao cátion. Então, você pode dizer que isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base. Concorda? Então, você pode dizer o seguinte, ó. Quanto mais fraca
for a base formada, vírgula, mais ácido será o meio. O que significa mais ácido será o meio? O equilíbrio está mais deslocado para a esquerda, para a direita. Deslocado para direita. Então, não é todo cátion que faz isso. A conclusão que a gente chega, na verdade verdadeira, é que não é todo cátion que faz isso. Né? Por exemplo, cátions como sódio, como potássio, não vão fazer isso. O sódio, o potássio, eles formam bases que não são fracas. Ou seja, na prática, o que isso quer dizer? O potássio, ele não tem condição de se manter grudado aqui, ó. Lembra que bases da família 1A, 2A são bases solúveis? Então, quem são cátions famosos que fazem isso? Quem são cátions famosos que fazem isso? O cátion amônio é o cátion mais famoso, que hidrolisa com a água. Então, o que acontece? Geralmente, sal de amônio tem comportamento ácido. Né? Outro cátion que a gente citou na aula passada, né? O alumínio, que forma base fraca. O próprio ferro. Né? A presença desses íons em água vai dar origem a águas mais ácidas. Tá? Justamente por quê? Por causa dessa hidrólise que vai acontecendo ali dentro. Tá? Aí, vamos lembrar o seguinte, né? Só um minutinho. Vamos lembrar o seguinte. O quão ácido é o meio? Depende da constante desse equilíbrio. Tem uma constante desse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio ele é caracterizado por uma constante, que é chamada de constante de hidrólise. Constante de hidrólise. Então, por exemplo, você tem aqui uma constante KH. Uma constante KH, que é a constante de hidrólise. Quanto maior for o KH, menor será o pH. Ou seja, mais ácido é o meio. Essa relação é fundamental. Por quê? Porque os vestibulares eles fazem o seguinte, e o Enem já fez isso. Ele bota uma porrada de cátion reagindo e pergunta qual dos cátions deixa o solo mais ácido. E ele bota as constantes do lado. Ele põe as constantes de hidrólise de cada cátion. Ele pode fazer isso com o cátion ou com o ânion, tá? Que eu tô fazendo com o cátion, mas eu vou fazer com o ânion também, tá bom? Beleza? Tá? Pode falar agora. Agora, manda. Então, na verdade, aquela pergunta que eu fiz na última aula sobre ferro, por isso que um solo, na verdade, sobre alumínio, o solo com alumínio é ácido, na verdade é por causa da hidrólise, não necessariamente da base de Bronsted, né? Na Não, não verdade, por eu acho causa que os da dois base. estão relacionados, né? Tá relacionado, porque se De você certa parar para forma. pensar que o alumínio sequestra H+, OH-, perdão, ele deixa livre o H+, é uma reação ácido-base. Né? É uma reação ácido-base. É que tem uma hora, né, que os conceitos eles acabam se misturando, vira uma bagunça. Às vezes a gente começa a falar de Bronsted, aí começa a falar de Arrhenius ao mesmo tempo, é meio que isso mesmo, tá? Isso é um bom sinal. É que você já tá, tipo, como é que eu posso dizer? Você já está transitando nas teorias de uma forma bem natural, tá? É claro que quando a gente for fazer o do ânion aqui, vai ficar mais fácil de encaixar na teoria de Bronsted, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, ó, eu já dei a dica, né, dos íons. Tá? Então, o que a gente pode concluir? Para a gente passar para o próximo caso, né? Ó, quando o sal tem um cátion que dá origem à base fraca, então aqui eu tenho um sal cujo cátion origina a base fraca. Esse é o indicativo de que esse sal
vai acidificar o meio. Tá bom? Beleza? Agora eu vou fazer com o ânion. Vamos pegar o caso do ânion. Podem tirar print aí. Podem tirar prints. Espera aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Deixa eu dobrar esse slide aqui. Pronto. Agora vamos fazer tudo de novo, tá? Com o ânion. Então, bora lá. Então, temos um sal que vai para a água, dissocia, vai dar origem a um cátion, com uma carga mais 1, e vai dar origem a um ânion. Tá. Agora, a minha perspectiva vai ser o ânion. Tá? O ânion é negativo, certo? Então, eu vou representar aqui hidrólise do ânion. Tá. Bom, vamos pensar. Se o ânion é negativo, a gente imagina que, em relação à água, ele vai ter afinidade pela parte positiva. Se ele tiver afinidade, ele vai ser pela parte positiva. Ou seja, e aí vai depender da característica do ânion. Por quê? Porque para ele conseguir grudar no H+, ele precisa ser uma base forte. Uma base conjugada forte. Né? Uma base conjugada que não gosta de agarrar o H+, ela não vai conseguir tirar ele da água. Vamos lembrar, gente, que a água também não é uma coisa que perde H+ com qualquer susto. Então, para você conseguir fazer esse H+ sair, não é qualquer um que consegue. Mas, em acontecendo, o que eu vou ter? Eu vou ter um HA lá dentro da água, um ácido não ionizado, certo? E a nossa água quebrou em OH-. Olha lá. Ou seja, o fato de você ter colocado um ânion, não é o OH- diretamente, mas é um ânion, né? Aumenta a concentração de OH por conta da água. Então, ele reage com a água, né? Então, aqui você tem uma hidrólise alcalina. Então, aqui você tem uma hidrólise alcalina. Tá? Como se trata de um equilíbrio, aí a análise é a mesma. Quanto mais deslocado para a direita, mais alcalino vai ser o meio. Né? Então, quanto maior o deslocamento para a direita, vírgula, mais alcalino será o meio. Será o meio. Quem é que vai determinar isso, né? A constante. Mas mais especificamente falando, né? O quão fraco é essa questão aqui, essa criança aqui, ó. Quanto mais fraco for o ácido, mais deslocado vai estar para a direita. O equilíbrio. Por isso que quando a gente aprende a regra, o professor fala, olha, o ânion tem que ser de ácido fraco. Agora a gente entende por que o ânion tem que ser de ácido fraco. Porque um ânion do tipo cloreto nunca vai pegar H+ da água. Um ânion tipo sulfato, um ânion tipo nitrato, nunca vão pegar H+ da água.
Agora, quem que gosta de H+? Quem? Quem? Ó, carbonato, super famoso. O primo dele, o bicarbonato. Né? Por isso que a gente usa bicarbonato de sódio como antiácido. Né? Quem mais? O acetato, famoso. O ânion do ácido acético. Tem um outro famoso, o cianeto. O cianeto é um íon super alcalino, porque o ácido cianídrico é fraquíssimo. É fraquíssimo. O ácido cianídrico, né, gente, além de ser fraco, ele é volátil. Ou seja, ele vai, quando ele se forma, ele evapora. E o fato de ele evaporar faz o equilíbrio deslocar mais ainda. Porque é como se você estivesse tirando o ácido dali. Imagina você formar um ácido fraco e tirar ele dali. Vai continuar, o cianeto vai hidrolisando até acabar. Tá? Beleza? Muito doido, né, velho? Muito doido. Muito doido. Opa, perdão. Calma aí, gente. Ô, diacho. Ó, tá. Aqui, qual a relação matemática que a gente precisa gravar? Aqui você tem uma constante de hidrólise também, né? Quanto maior a constante de hidrólise, ou seja, mais o equilíbrio está deslocado para a direita, mais alcalino está ao meio, maior o pH. Maior o pH. Mais alcalino está ao meio. Tá? Por exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Quando você põe carbonato na água, o meio fica mais alcalino do que se você colocar acetato. Na mesma concentração, né? Isso depende da concentração que você põe. Tá? O carbonato ele deixa o meio mais básico do que o acetato. Por quê? Por causa da constante de equilíbrio. Cada um tem uma constante. Cada um tem uma constante. Tudo bem? Deu para entender o lance, gente? Perguntas? Qual é o macete? Qual é o macete? Pode tirar print aqui? Tira print. Como é que você resolve o exercício rápido na hora do vestibular? Porque, assim, como a gente vocês vão fazer prova de múltipla escolha, geralmente a questão ela é bem objetiva. Ele vai te contar uma história. Por exemplo, eu sempre brinco que todo ano vai cair um caminhão de ácido em algum lugar. Ou na estrada, ou no solo. E ele vai pedir para que você corrija o problema. Né? Eles falam, tem várias questões de hidrólise salina que eles contam uma historinha, e aí na historinha, ou o ambiente está muito ácido e ele quer deixar básico, ou o ambiente está muito básico e ele quer deixar ácido, e que substância eu ponho? Tá? Então, como é que a gente olha para um sal? Porque olhar para um ácido e olhar para uma base, né, gente, não é o problema agora. Já foi um dia, né? Bons tempos que eu não conseguia reconhecer um ácido de uma base, né? Eu era mais ingênuo e não pensava em tudo isso. O que ele vai fazer é te dar um sal. Ele vai te dar um sal. E vai falar, esse sal aí, malandro, esse sal aí é o quê? Ele é ácido, ele é básico. Então, como é que a gente faz isso? O negócio é o seguinte, ó. Né? Éramos todos felizes. A gente sabia também, vai. Não era tanto não sabia, não. A gente até sabia. A gente sabia que uma hora ia dar merda. Ai, nada, que é isso. A gente está chegando Nossa, nós estamos chegando no ápice agora, gente. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui alguns sais. Ó. Vou pegar esse sal. Vou pegar esse aqui. Tá? E vou pegar esse aqui, ó. Tá. A gente vai ter que determinar o caráter deles. Quem é um sal que tem comportamento ácido, quem é o sal que tem comportamento básico, quem é o sal que não tem comportamento nenhum. Tá? Então, o que você faz? Você, na tua cabeça, você imagina
o sal dissociado. Imagina o sal dissociado. Pronto. Tudo bem? Nem precisa balancear nada, só imagina. E agora imagina qual é a base e qual é o ácido que são correspondentes aos íons. Então, o Na, ele vem do NaOH, que é uma base forte. Se é uma base forte, ela não se forma na água, percebe? Ela não se forma na água. Então, não tem hidrólise ácida. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Mas a gente está no macete, né? O sulfato, ele vem do ácido sulfúrico, que também é um ácido forte. Portanto, ele não se forma na água. Então, você tem um íon que não hidrolisa com a água e o cátion que não hidrolisa. Não sofre hidrólise e não sofre hidrólise. Então, qual é o macete? O macete é o seguinte: se o cátion deriva de base forte e o ânion deriva de ácido forte, significa que o sal tem caráter neutro. Ele não manifesta nenhum dos caráteres em detrimento ao outro, vamos dizer assim. Então, ele é um sal neutro. Ele é um sal de caráter. Ou seja, esse sal não altera pH de nenhuma água. Esse sal não altera o pH de nenhuma água. Tá? O NaCl é um sal assim, né? Um sal de caráter neutro. Tá? Ai, Arrhenius, né? O Arrhenius sabe de nada inocente, né? Vou fazer uma camisetinha com Arrhenius escrito assim: Cara, sabe de nada inocente. Danilo, eu juro pra você, em 4 anos de cursinho, eu jurava que realmente era por causa disso, desse macete que você estava falando. Ah, não, o sal é básico porque veio de base forte, não por causa toda dessa hidrólise aí que a gente está fazendo. Eu tô Então, porque chocada. quando você não explica, porque assim é um assunto que não tem como você explicar se você não falar de equilíbrio. Então, ou você explica ou você dá um macete. Né? Em geral, como as questões elas são mais simples, o macete resolve boa parte das vezes. Mas foi o que eu disse, né? No Enem, os caras são muito cruel. A prova de natureza do Enem é muito cruel. Eles fizeram isso com o ânion. Tem uma questão do Enem, vou até procurar para colocar na nossa revisão, porque ela é uma questão legal para discutir isso, que é isso aí, você vai ter que olhar constante, né? Mas o macete funciona bem também, né? Vamos combinar que o macete dá um gás, né? Naquela aula de revisãozinha, bem rápida, assim, a gente manda ver no macete. Bom, olha o que acontece no KCN. A Reines me enganou. Arrombado. Olha só. Bom, você tem potássio, que gera base forte. Ou seja, não se forma na água. Portanto, não tem hidrólise ácida. Quando a base se forma, tem hidrólise ácida. Aqui ela não se forma, então não tem hidrólise. Só que o nosso cianeto é um ânion de ácido fraco. Então ele se forma na água. Então a reação que acontece é essa, ó. Aí vem a hidrólise alcalina, ó. Ó. Hidrólise alcalina. Sacaram? Aí o que o macete fala? Por que o meio é básico? Básico. Porque eu tenho uma base forte e um ácido fraco, então predomina o mais forte. O caráter que você está enxergando é o caráter do mais forte. Tá, mas não tem KOH lá dentro. Né? O que você tem é o H-, pra caramba, por causa do CN. Não tem nada a ver com o H, né? Com o KOH, perdão. Tá? Mas o macete funciona bem. Então se o ácido é fraco e a base é forte, o pH é acima de 7, meio alcalino. Tá? Isso acontece como a gente lá no outro slide, né? Com carbonato, com bicarbonato, né? Tá bom?
Agora, o outro exemplo. Você tem um cátion amônio e o ânion cloreto. Cloreto. O cátion amônio é um cátion de base fraca. Ok. Tá bom? Uma base bem fraquinha, o hidróxido de amônio. Então, na hora que você libera o amônio lá dentro, o que ele faz? Ele sequestra OH- da água. Ele sequestra OH- da água. Na medida em que ele sequestra OH- da água, ele deixa livre o H+. Olha lá, meio ácido. E eu digo mais aqui, tá, gente? Vai um adendo. Essa substância, ela participa de um outro equilíbrio quando ela se forma. Por quê? Porque ela é instável. Essa substância aqui, ó, ela é instável. Deixa eu dar um marca-texto nela aqui, ó. O hidróxido de amônio, ele é instável. Na hora que ele se forma ali dentro, ele começa a se decompor em amônia e água. É igual ao HCN, que eu falei para vocês que é volátil, né? Então, geralmente, quando você põe sal de amônio na água, você sente um cheiro de amônia subindo. Do nada, sobe um cheiro de amônia. Justamente por conta dessa hidrólise. Tá? E o cloreto, Dan? O cloreto está lá, firme e forte. Ele forma HCl, que é um ácido forte. Mas ele, na verdade, não tem HCl lá dentro, né? O que tem é um excesso de H+, provocado pela reação dos íons amônio com as moléculas de água, né? E aí você tem uma concentração de H+ acima. O que o macete fala? O macete diz, olha, quando você formar ácido forte e base fraca, predomina o caráter do mais forte. Predomina o caráter do mais forte. Tudo bem? Tranquilex? Geralmente os exercícios que cobram isso, cobram sempre esses exemplos que eu dei para vocês de íons, tá, gente? Então, classificar um ácido e uma base como forte e fraco, nesse caso é bem importante. Decorar, né? Quem são os ácidos fracos que eu posso formar na água, então? Tá? Quem são as bases fracas que eu posso formar na água? Beleza? Perguntas?